Empreendedor a todo vapor, número 7. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Você que é do bairro Recreio dos Bandeirantes, a Vista Coworking tem um espaço amplo para você trabalhar sem precisar enfrentar trânsito e sem distrações diárias. Com sala de reunião e internet, a Vista é o melhor lugar para você decolar a sua empresa. Empreendedor, aproveite o network e o programa de mentoring da Vinci para se manter a todo vapor. Entre em bit.ly/Vinci a todo vapor. Repito, em bit.ly/Vinci a todo vapor. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, Cadu de Castro Alves. Cadu, você está preparado para decolar? Com certeza, já estou numa nave, né, todo dia, então Beleza, já estou em ótimo. órbita. O Cadu é CEO da Discovery. Cadu, fala mais um pouquinho sobre você. Bom, eu tenho 30 anos, daqui a um mês eu completo 31 anos de vida. Eu empreendo desde 2010 e comecei com um espaço de coworking, que eu toquei durante 3 anos, depois eu acabei fechando. Tive um período sabático de empreendedorismo entre 2013 e 2014, até em função dessa empresa que eu fechei. E depois eu retornei com o Discovery, né? Comecei a tocar esse projeto quando trabalhava numa agência, dividia meu tempo de expediente da agência e o meu tempo livre, entre aspas, com o Discovery. E hoje eu trabalho nesse projeto full-time dentro de uma pré-aceleradora da Estácio aqui no centro do Rio. Conta mais um pouquinho da Discovery. Bom, o Discovery é uma plataforma que conecta pessoas a escritórios em todo o país. A gente funciona como um agregador de espaços de coworking e oferece planos de assinatura a partir de R$ 199 por mês, para que as pessoas possam utilizar qualquer espaço de coworking que façam parte da nossa rede. Perfeito. Agora vamos fazer um exercício de criatividade. Caso você Beleza. esteja num coworking ou num coquetel de negócios ou algo desse tipo, e alguém chega para você e pergunta, pô, o que que você faz? Como que você se apresenta e apresenta o que você faz em 10 segundos? Isso é um desafio. É, A gente aqui no Nave, a gente tem feito uns workshops para apresentar o projeto em 60 segundos. Em 10 segundos, eu acho que eu nunca fiz. é o elevator pitch puro e simples, né? 10 segundos rapidinho. Claro que apresentar Rapidinho. todo o modelo, né, requer um pouquinho mais de tempo, mas 10 Requer um pouco mais de segundinhos. tempo. Assim, na prática, a gente ajuda pessoas que estão em busca de escritório para trabalhar ou sala de reunião. Então, a gente conecta, através do Discovery, essas pessoas com os espaços que fornecem esses serviços. Não, resumindo, em 10 segundos é isso. Legal. E como você começou nessa carreira? Bom, como eu falei, né, em 2010 eu trouxe para o Rio o primeiro espaço de coworking, chamado Biz Office, e foi um dos primeiros do Brasil, inclusive. Então eu comecei nessa carreira de contatos de pessoas com espaços com essa empresa, né, que eu toquei durante 3 anos. Sim. Passados mais ou menos um ano, desde que eu fechei a empresa, surgiu a ideia de montar o Discovery. Na verdade, eu não tive a ideia, quem teve a ideia foi um amigo meu, que é empreendedor, tem uma startup, uma outra startup chamada We Do Logos. Quando ele Conheço. teve essa ideia, ele falou, cara, eu acho que você é o cara certo para tocar esse negócio. Você conhece o mercado, você conhece todo mundo. Eu sei que você dá assessoria para muita gente pelo país. E é um mercado que ainda tá engatinhando no Brasil. Isso na época, né? Hoje a gente já amadureceu bastante. Então, desde o meu primeiro contato com o coworking, né, que foi em 2009, quando eu conheci o coworking através de uma matéria na Pequenas Empresas, até hoje já são aí 6 anos, né? Sim. Trabalhando nessa área, conhecendo já muita gente, enfim, já vi muita coisa acontecer. Então tenho muita experiência para compartilhar em relação a isso. Beleza. E foi nesse momento que você teve essa sacada mesmo, tanto com seu amigo quanto pequenas empresas, ou teve mais alguma coisa envolvida? Então, eu já estava, desde 2008, mais ou menos, eu comecei a ler alguns livros sobre negócios. Né? Comecei a me interessar pelo tema empreendedorismo. Sim.
que nem era muito falado no Brasil como é hoje, né? Startup naquela época não se falava muito em... As próprias matérias das revistas falavam muito mais de negócios mais tradicionais, padaria, restaurante, É verdade. empresas e serviços em geral, em relação a hoje, que se fala muito de startup, né? Hoje você vê muito mais matéria sobre startup do que sobre negócios mais tradicionais. Então eu comecei a me interessar pelo tema nessa época, lia, eu era assinante da Época Negócios e da Pequenas Empresas, então estava sempre lendo sobre o assunto, e misturado com isso estava a insatisfação do trabalho que eu fazia na empresa onde eu trabalhava. Eu era funcionário de uma empresa, era programador, sempre trabalhei com desenvolvimento, isso desde 2001 mais ou menos, eu trabalho com internet, né? Então já era meio que queria matar a fome com a vontade de comer, né? Sim. Era a insatisfação do trabalho com a vontade de empreender. E aí eu tive esse contato, né? Vi essa matéria sobre coworking. Na verdade, assim, eu queria empreender, mas não sabia no que eu queria empreender. E quando eu vi a matéria sobre coworking, de cara eu me identifiquei com o propósito, né? Legal. Todo o ecossistema, todo o ambiente que é o coworking. E aí desde então comecei a pesquisar, fiz pesquisa de mercado, fiz todo aquele caminho tradicional, né, que se fazia antigamente, modelos, planos de Plano de negócios, negócio. pesquisa de Aham. mercado, fiz tudo, segui todo esse caminho até que finalmente em 2010 surgiu a oportunidade de montar o BizOffice, que foi a empresa que eu montei há 5 anos atrás. Perfeito. E qual foi o seu pior momento como empreendedor? Também como você superou esse momento? Cara, o pior momento foi o momento que eu fechei a empresa, né? O BizOffice. Porque foi um problema societário que eu tive, um problema bastante sério, tanto é que até hoje eu ainda tenho esse problema, ainda convivo com esse problema, Sim. porque teve um impacto financeiro na minha vida. Então, assim, foi o pior momento porque eu não esperava, né? Foi uma coisa que o negócio vinha crescendo, vinha bem. Tive uma ingrata surpresa quando eu descobri que o meu ex-sócio tinha contraído empréstimos sem eu saber, empréstimos altos no nome da empresa. E eu tive que tomar a decisão de um dia para o outro de fechar a empresa, porque eu não tinha como dar continuidade ao negócio, né, em função da dívida que havia sido contraída. Sim. E eu era apaixonado pela empresa, né? Na verdade, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Sou apaixonado por coworking, sou apaixonado por ajudar pessoas, né? Acho que o grande legal do coworking não é o fato de você prover às pessoas um espaço legal de trabalho só, né? É todo o ecossistema que está envolvido, respira empreendedorismo, você está sempre ajudando pessoas, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer, uma coisa que me realizava, né? Financeiramente, eu não, ainda não, nunca me realizei com o BizOffice, na verdade, mas profissionalmente eu me sentia muito realizado pelo fato de estar ajudando várias pessoas. Então, para mim foi muito duro, porque eu não esperava, na verdade, eu vislumbrava que o negócio fosse crescer, tinha planos de expansão, tinha planos de abrir outras unidades, outros lugares, e para mim foi uma rasteira que eu não esperava receber, né? Sim. Então foi o momento mais, assim, como empreendedor, foi o pior momento da minha vida. E, assim, a superação, né? A superação foi muito, assim, família, me ajudou muito a contornar isso, meus pais, meus irmãos. O apoio deles foi fundamental para que eu contornasse isso. E alguns amigos, algumas pessoas que eu conheci através dessa empresa que eu tive, né? Uma delas foi a primeira pessoa que me ofereceu a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, foi o Marcelo Macedo, que é um dos sócios de uma agência chamada Tangerina, aqui do Rio de Janeiro. Logo, mais ou menos um mês depois que eu fechei, eu passei por um período relativamente breve de depressão, e ele me ofereceu a oportunidade de trabalhar na agência dele. Ele estava com uma demanda de desenvolvimento, sou especializado em WordPress, então ele tinha uma demanda de projetos em WordPress e não tinha ninguém para tocar. Ele sabia que eu era um cara capacitado para isso e me deu essa oportunidade. Então, voltar a trabalhar rápido, né? Eu levei um mês para retornar ao batente, Sim. foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi primordial, né? Foi primordial, foi primordial. Ocupar minha cabeça foi a melhor coisa. E foi, não só voltar a trabalhar foi importante, mas importante também foi trabalhar na Tangerina, porque o Marcelo já havia passado por situações parecidas, inclusive societárias. Todas as vezes que eu não estava motivado, estava triste, ou me remetia ao problema, né? Me lembrava do problema, ele conversava comigo, ele foi muito um coaching para mim, entendeu? Sim. Então a gente conversava muito sobre esses problemas e ele era o cara que me colocava para frente.
Então eu pegava, ele me colocava para frente, me dava porrada no bom sentido, Uhum, claro, sim, sim. e me levantava e eu seguia adiante. Então isso foi assim essencial. Acho que voltar a trabalhar logo, ocupar minha cabeça com outra coisa, reencontrar um propósito para minha vida foi importante. E o Marcelo foi uma pessoa importante nisso. Perfeito. E o que mais de inspirador você faz hoje que você pode mostrar para os nossos ouvintes? Então, cara, eu promovo alguns eventos de empreendedorismo, né? Aqui no Nave, a gente tem feito, por exemplo, na semana passada, a gente fez o Nave Talks Fail, onde eu convidei um colega meu, o Eduardo, que tem uma empresa, para ele compartilhar com as pessoas os erros dele como empreendedor, né? Sim, Então foi assim, uma experiência legal, porque aqui no Nave tem muita gente que é empreendedor de primeira viagem, então ainda não vivenciou falhas, vivenciou fracassos. Independente do tamanho, de ser pequenos ou grandes fracassos, uhum, essas pessoas ainda não vivenciaram isso. Então é legal esse tipo de evento, né, de experiência, para que as pessoas possam aprender um pouco com quem já passou, com quem já está empreendendo, né, com quem já está fazendo alguma coisa, exato. conhecer os problemas que essas pessoas se depararam e principalmente saber como lidar com eles, né? Então essa palestra do Eduardo, ele falou de alguns momentos que, por coincidência, projetos que ele tocou, que tem pessoas aqui tocando projetos parecidos, e ele pôde passar adiante como que ele superou os obstáculos que ele se deparou ao longo do processo, o que para essas pessoas que estão começando serve até como um atalho, né? Um Com curto certeza. caminho, né? Porque o cara já fica mais atento, já fica mais ligado, que ele pode se deparar com o mesmo problema e já sabe pelo menos um caminho para superar isso. Então, assim, uma coisa que eu gosto de fazer é isso, é fazer eventos para que as pessoas possam trocar experiências, né? Pessoas que já empreendem há bastante tempo com pessoas que estão começando, para ajudar essas pessoas a diminuir, encurtar o caminho, né? Diminuir a taxa de fracasso das pessoas. Sim, é o mais legal, né? Porque aqui no Brasil acho que está começando a ter essa cultura, né? Mas nos Estados Unidos lá fora, você erra, mas aprende e supera. Você é visto como, pô, o cara venceu, o cara conseguiu. Aqui no Brasil você erra, não importa se você superou ou não, você é taxado, tipo, aí, tu não percebeu que isso ia acontecer? Parece que não veem às vezes o que você não conseguiu fazer certo, mas que você aprendeu, não vê isso como aprendizado, né? Só vê a parte ruim da coisa. O Eduardo até ele apresentou como se fosse um gráfico explicando o processo de erro, aprendizado, superação, etc. E ele falou uma coisa interessante, que você pode fracassar e a linha tênue entre fracassar e desistir, Isso, né? Que você pode fracassar e desistir, e aí você de fato você fracassou, né? E você pode fracassar, mas você pode aprender com isso. exato. Então, exatamente para chamar a atenção das pessoas que participaram, se você desistir, você fracassou e acabou, você não aprendeu, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade de olhar para trás, o que você fez de errado, o que você deveria ter feito, aprender com o erro, fazer de novo, e aí sim, se você for bem sucedido, você aprendeu com o seu fracasso, né? Então, Perfeito. foi acho que foi um momento até interessante do que ele falou, porque eu mesmo, parece óbvio o que ele falou, mas eu percebi que em alguns pontos que eu considerava que eu tinha aprendido, na verdade eu não tinha aprendido, entendeu? Então você vê que mesmo eu, com toda a experiência que eu tenho, ainda consigo identificar que teve momentos que eu, de fato, fracassei e desisti. Não aprendi com o meu fracasso, Isso é normal acontecer. com Cadu, agora a certeza. gente vai entrar na rodada final. São respostas rápidas, assim, de até 1 minuto das perguntas que eu vou te fazer. Mas antes de entrar nessa rodada final, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. A palavra crise está na cabeça dos brasileiros há algum tempo, mostrando que nessas épocas você deve reimaginar sua empresa. Tire o S da crise e crie um novo canal de vendas para a sua empresa. Pense fora do Brasil e estenda sua influência para o mundo todo. Com a Compan Traduções, você poderá fechar acordos em qualquer lugar do mundo e a sua organização receberá em dólar e euros. Entre em bit.ly/traduções a todo vapor e conheça mais vantagens. É isso mesmo, bit.ly/traduções a todo vapor e comece a ser internacional agora. Rodada final. O que estava te segurando para não ser um empreendedor?
eu não tenho muitos casos. Na minha família, na verdade, eu só tenho um caso de empreendedorismo, que foi a minha mãe. Sim. Ela teve uma empresa durante acho que uns 3 anos. Também teve um problema societário, se separou, continuou tocando o negócio sozinha, mas não conseguiu seguir adiante, não deu certo. Isso, pra gente, isso teve um impacto muito ruim na nossa vida, porque meu pai, ele teve que segurar as pontas, as dívidas foram grandes e a gente passou por um momento assim, acho que pelo menos uns 3 anos, a gente teve muita dificuldade financeira, né? A gente não longe de passar dificuldade, de passar fome, nada disso, tá? Mas a gente teve um momento de muita dificuldade Sim. em função desse fracasso que minha mãe teve, né? Isso deixou uma ferida na nossa família, né? Então, quando quando eu comecei a aspirar, comecei a demonstrar que tinha vontade de empreender, o meu pai, até por ser funcionário concursado da Petrobras e tal, ele sempre me Sim. puxou para essa veia, né, de concurso. Na minha família tem muita gente que fez concurso, que tem estabilidade financeira, etc. Então, eu cresci ouvindo que concurso era o melhor caminho, entendeu? Isso é difícil, porque são dois extremos, né? O cara que faz concurso, o empreendedor, vive em dois extremos. O concursado é aquela vida estável, né? Salário fixo, etc. E o empreendedor é aquela vida totalmente instável, altamente risco altíssimo, pode quebrar a qualquer momento, pode tomar altos prejuízos financeiros. Isso era meio difícil de lidar com isso, né? Mas aí, assim, com o tempo, depois que eu montei o BizOffice, e até engraçado, porque o meu pai foi o meu... Ele que bancou a abertura da empresa, ele foi meu investidor anjo, digamos assim. Sim. Ele, com o tempo, ele foi gostando, foi tomando gosto por isso. Ele foi vendo as coisas que eu ia fazendo, as coisas que eu ia conquistando, e eu fui conseguindo conquistar o respeito dele em relação a isso. Tanto Legal. é que hoje, ele quase não fala de concurso, fala muito pouco. Ele fala assim, se der tudo errado, segue esse caminho, mas assim, a gente quase não fala sobre isso, né? Ele me incentiva muito a seguir com o meu projeto. Ele, na medida do possível, eu mantenho ele no circuito, eu informo ele sobre cada passo que eu dou no projeto. Então, isso vai mantendo ele motivado e vai mantendo ele por dentro do que está acontecendo. Então, assim, no início, o que me segurava era isso, né? O fato de eu não ter histórico na família de empreendedores. Então, isso trabalhou muito no início. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia não tenho nenhum problema com relação a isso, não. Perfeito. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Pô, pergunta de $1 milhão. Cara, olha só, o melhor conselho que eu recebi foi de uma amiga minha chamada Letícia, sobre ter paciência e foco. Sim. São duas coisas que... Não só a Letícia, na verdade, tem duas pessoas, a Letícia e o André. Os dois são coaching, por coincidência, e duas coisas que eles pregam muito é você ter disciplina, você ter foco e você ter paciência. Que isso é o que eu hoje tento fazer na minha vida. Ter disciplina de fazer tudo que eu tenho que fazer, ter foco, ou seja, analisar cada demanda externa que eu recebo demandas externas o tempo inteiro, novas demandas o tempo inteiro, e saber dizer não. Isso foi uma coisa que para mim foi um divisor de águas. A partir do momento que eu aprendi a dizer não, minha vida melhorou muito, né? Eu sempre gostei muito de fazer coisas junto com as pessoas e tinha muita dificuldade em dizer não, em recusar propostas. Hoje em dia eu recuso e fim de papo, não tenho medo de recusar se for necessário. E a paciência, né, cara? Não adianta você achar que tudo vai acontecer da noite pro dia. Então, exercito a minha paciência o tempo inteiro. Para mim é uma dificuldade grande, porque eu sou muito ansioso. Então, a minha ansiedade, ela me atrapalha. De vez em quando, ela me atrapalha um pouco no exercício da paciência. Sim. Mas acho que o melhor conselho... Esses foram os melhores conselhos que eu recebi. Paciência, foco e foco. Perfeito. E aprender a dizer não. Isso daí é muito importante. Realmente é. E qual o hábito que você percebe que te ajuda a manter o seu sucesso? Cara, disciplina e organização. Esses são essenciais. Se você não tiver isso, não adianta. Perfeito. Eu comentei com você no início do nosso papo, né, que Uhum. eu comecei a tocar o Discovery quando eu ainda era funcionário de uma empresa. Tinha muito pouco tempo livre, né? Tive que cortar coisas na minha vida. Eu gosto de assistir séries, gosto de assistir filme. Tive que
diminuir, não cortei totalmente da minha vida, porque acho que isso é importante. Sim. O ócio criativo acho que é importante, né? Mas eu tive que diminuir algumas coisas, tive que cortar algumas atividades que não agregavam valor, como, por exemplo, o uso abusivo de redes sociais, e só disciplina e organização para te colocar, para te manter nos trilhos. Acho que é isso aí. Perfeito. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre, que você pode compartilhar com os ouvintes? Cara, eu utilizo vários, vários. Bom, o aplicativo que mudou minha vida foi o Slack, que é um aplicativo que eu uso para me comunicar com meu sócio, para manter todas as informações do Discovery, eu centralizo no Slack. Sim. Diminui absurdamente o uso de e-mail por causa do Slack, até porque muitas pessoas que eu me comunico hoje usam o Slack, então eu consegui substituir o e-mail, né, para poder usar o Slack. Utilizo bastante também, cara. Deixa eu ver aqui. Skype eu uso muito, né, para comunicação. Os aplicativos que eu uso para comunicação basicamente são Skype, Hangout para conversar com o meu sócio, com clientes, com parceiros, né, o pessoal dos espaços de coworking, que são nossos parceiros no Discovery. Eu converso com eles basicamente por essas 3 ferramentas. Uso muito pouco o e-mail, mas ainda uso, né? O e-mail eu uso bastante para formalizar contatos, para fazer um primeiro contato com um prospect, coisa do gênero. Sim. Utilizo redes sociais para divulgar os serviços, né? Facebook, basicamente Facebook, Twitter, LinkedIn eu uso, mas uso muito pouco. Google Drive, Dropbox para guardar meus arquivos. Todos os arquivos, todos os documentos e planilhas do Discovery estão no Google Drive. Tem alguns arquivos de projetos também no Dropbox. Eu uso uma ferramenta, cara, muito legal que me ajuda a estar sempre acompanhando a minha produtividade, chamada Rescue Time. É uma ferramenta bem legal porque ela monitora todo o seu uso do computador. E-mail, rede social, os sites que você visita, os aplicativos que você usa, e você consegue definir metas de utilização desses aplicativos. Então, por exemplo, eu tenho meta de... Uma das minhas metas é usar no máximo 2 horas por dia de rede social, de Facebook, por exemplo, né? Então, toda semana eu recebo um relatório de uso, né? Um relatório dos meus hábitos de uso todos esses aplicativos. Se eu extrapolo o uso do Facebook, eu sei que eu já recebi esse aviso do Rescue Time. Então é uma ferramenta que é uma métrica minha de produtividade, entendeu? Eu consigo saber se eu realmente estou sendo produtivo ou não. Uma outra ferramenta que eu uso é o Evernote, para gerenciar todas as minhas tarefas. Perfeito. Todas as atividades que eu faço diariamente, eu tenho lá o Evernote. E Google Agenda para gerenciar meus compromissos. Então, essa entrevista de hoje eu coloquei na minha agenda, que na verdade você colocou e me mandou o convite. Então, porque eu também todos uso. os compromissos que eu tenho, todos os compromissos que eu tenho, que tem data e hora para serem cumpridos, eu coloco tudo na agenda. Basicamente, acho que é isso. Ótimo. Tanto o Evernote como o Google Calendar, o Rescue Time é para você mandar relatório, para você parar de focar no que é realmente importante na sua vida. Exatamente. O Rescue Time é algo que é sensacional. Com certeza. Qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Cara, eu tô lendo O Sonho Grande, que é dos fundadores da Ambev. Sim. Ainda não terminei de ler, mas é um livro muito bom, muito inspirador. Tinha um tempo já que eu não lia nenhum livro, acho que uns 2, 3 meses que eu não li alguma coisa. Eu estou gostando bastante desse livro, acho que é um livro que vale a pena ser lido. Sim, é muito bom mesmo. Agora vamos fazer mais outro exercício de criatividade. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual o nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todo o conhecimento e habilidade que sempre teve. Casa, comida, as contas todas pagas. Você só tem um notebook e R$ 5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Bom, cara, assim, nos últimos 5 anos eu devo ter feito pelo menos uns 30 eventos. Sim. Se não mais. Se hoje eu conheço tanta gente quanto eu conheço, foi graças a esses eventos. Então, não pensaria 2 vezes. Eu faria algum evento, provavelmente gratuitamente. Procuraria um espaço de coworking, porque nos espaços você já tem um público fiel ao espaço. Então, se você precisar atrair pessoas, basta você ter um público, né?
provavelmente não precisaria dos R$ 5.000, só precisaria do notebook para poder fazer o que eu tivesse que fazer para poder organizar esse evento. Sim. E se eu tivesse que começar um negócio, eu começaria fazendo algum evento relacionado a um problema conhecido, um problema de mercado, para, sei lá, conversar com as pessoas sobre esses problemas. Acho que era isso que eu faria nos próximos 7 dias. Perfeito. Eu conversei aqui com o Cadu. Cadu, antes de finalizar, eu queria que você deixasse pra gente um conselho, uma pérola de sabedoria e o melhor meio de entrar em contato com você. Bom, o melhor meio de contato é Twitter. Meu Twitter é @CastroAlves. Facebook, Cadu de Castro Alves. Próprio LinkedIn também, Cadu de Castro Alves, vocês me acham. Se vocês botarem, na verdade, Cadu de Castro Alves no Google, vocês me acham facilmente. Sim. E, cara, conselho que eu dou o seguinte: para quem quiser empreender, né, independente de estar empregado, não estar empregado, eu acho que não existe desculpa para empreender. Eu acho que quem quer empreender dá um jeito de arrumar tempo para isso. Como eu disse, né? Corta coisas desnecessárias, corta coisas que não são, no curto prazo, não agregam valor, e foca no que tem que ser feito, que é entender os problemas das pessoas e tentar criar uma forma de resolver esses problemas. Então, acho que assim, foco e disciplina é essencial para isso. Não tem como você querer empreender e não ter foco, não ter disciplina. E, obviamente, uma boa ideia, né? Uma boa ideia, acho que é um excelente começo. Perfeito. Mais uma vez, Cadu, muito obrigado pela participação. Beleza, eu que agradeço. Se alguém precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição. Ótimo, muito obrigado, cara. Um abraço. Falou, Thiago. Um abraço. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?